Divulgado ontem pelo IBGE a taxa de divórcio no Brasil. E os dados são assustadores. O balanço de 2011 bateu o recorde na história, chegando a 351.153 divórcios, um aumento de 45,6% em relação ao ano anterior. Bom, para estudar esses números com a gente aqui, eu vou conversar agora com o Joaquim Guimarães, que é advogado. João, muito obrigado pela presença, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte: primeiro, na sua avaliação, por que este número está tão alto, 46% praticamente, no aumento do número de divórcios no país? Boa noite. Boa noite, telespectadores. A questão é muito simples e ela vai até mais sobre o ponto de vista filosófico, antropológico e sociológico do que propriamente jurídico. O direito ele vai surgir nesse papel aí, é tão pequeno que é só regulamentar os fenômenos sociais que estão acontecendo. E quais são as principais características? A sociedade vem mudando com o passar dos anos. Na origem dela, lá até na própria origem da sociedade, o objetivo, quando não se discutia o conceito de família, o papel do homem era acasalar. Uhum. Depois houve a constituição da família tradicionalmente constituída. Esses dados refletem nada mais, nada menos do que esse processo de evolução que antigamente tinha alguns fatores predominantes, como por exemplo a religião. E os avanços tecnológicos. Antigamente a mulher ela ficava mais em casa, tinha o pater, tradicionalmente conhecido, que era o chefe da família, uhum, que era quem comandava. E com os avanços tecnológicos, os avanços do capitalismo, surgiu a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho. Com esse mercado de trabalho, ela adquiriu, principalmente com os movimentos que tivemos nos anos de 1960 para frente, a independência. E com a independência surge o conflito. Primeiro porque o homem ele tem uma certa dificuldade em aceitar essas mudanças advindas com o capitalismo e com a própria evolução sociocultural. E segundo, que por sua vez a mulher também não tem sabido administrar o tempo e a independência dela. Quer dizer, ela trabalha mais, ela faz coisas além da questão da função doméstica, de cuidar dos filhos, do marido, ela acumula duas funções praticamente, né? Antigamente ela só ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos. Hoje ela está independente em certa forma, mas acaba tendo esses conflitos, a questão do estresse, porque são dois trabalhos e ainda tem que chegar em casa, ter tempo para o marido, ter tempo para as crianças, enfim. A coisa está mais apertada para a mulher hoje, né? Tá, as coisas para a mulher, ela fica mais apertada. Você colocou de uma forma muito correta. Uhum. O pessoal criticava muito a questão da dona de casa, mas a dona de casa, ela era, de um certo modo, uma profissão. Tanto que, estou dizendo isso apenas a título ilustrativo, houve a regulamentação da dona de casa para fins previdenciários. Então ela acaba acumulando uma outra função. E para a mulher é um papel que ele não é muito fácil. Porque não é uma visão machista, mas uma visão racional. Por exemplo, o dom da gestação só a mulher pode ter. Uhum. Quer sim, quer não, a mulher é mais apegada à figura do filho. Então, junta isso com o estresse do trabalho, a jornada de trabalho dela é igual à do homem, até pelos próprios dispositivos legais, o artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei. Uhum. E chega em casa, ela tem uma sobrejornada que, na maioria das vezes, sobra para ela. Mas isso é interessante, esse reflexo desesperador, como você muito bem colocou, da separação judicial, ele tem levado a mudanças, porque o homem tem sido mais participativo dentro de casa. Com esse aumento do divórcio, os homens estão distribuindo com suas esposas as tarefas domésticas. Então hoje é comum você ver homem no supermercado, você ver homem, pai de família, lavando roupa, lavando banheiro. Eu faço isso na minha casa, faço isso direto, viu? Bom, enfim, eu gostaria de saber, só para terminar, doutor João, rapidamente, como que está juridicamente essa questão de separação? Tem um lado da facilidade hoje de se separar, tem influenciado nesses números? Porque antigamente era mais complicado um divórcio. Hoje em dia é muito mais fácil. Isso influencia também no aumento do número de divórcios no país? Sim, nós tivemos duas alterações muito significativas dentro de 2 anos. A primeira foi a que permitiu
que a separação e o divórcio fossem feitos por meios extrajudiciais, desde que não tivessem filhos menores e fosse consensual. A outra foi recentemente, agora em 2010, que foi por intermédio de uma emenda constitucional que tirou da Constituição a obrigatoriedade da separação de fato por mais de um ano, né? Só que isso tem um resultado muito importante. Antigamente, se o casal se separasse e depois, durante aquele intervalo de 12 meses que a Constituição previa, lá no parágrafo 6º do artigo 226, e ele quisesse reatar com a sua companheira, por intermédio de simples petição, ele poderia reatar com a companheira como se não houvesse o rompimento do vínculo. Sim. Agora, com essa alteração, que não é mais necessário a separação, que pode-se proceder diretamente ao divórcio, caso eles amadureçam essa ideia de poder reconciliarem, eles vão ter que fazer todo o processo para habilitação do casamento de novo. Lembrando-se que o casamento, eu gosto de falar isso, o casamento ele é um contrato, assim como os outros contratos do direito civil. Isso inclusive gera direitos e obrigações. Então o que vai haver com o divórcio é a rescisão desse contrato. Tá certo. Doutor João, obrigado. Nosso tempo infelizmente acabou, mas foram boas as suas dicas. O senhor tratou de uma forma jurídica, falou um pouco da história também. Eu achei interessantíssimo. O senhor vai voltar aqui mais vezes para nos dar entrevista, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Boa noite.